Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a transformação da fração decimal em um número decimal. Como nós já vimos, número decimal é aquele que tem a vírgula separando a parte inteira da parte decimal. E fração decimal é aquela que tem como denominador o número 10, 100 ou 1000, por exemplo, tá bom? Então nós podemos transformar essas frações decimais em números decimais. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, separamos a parte inteira da parte decimal com a vírgula. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui 1/10. O número 1 representa a parte pintada. Nós temos uma parte pintada, representada no nosso numerador, de um total de 10 partes que o nosso inteiro foi dividido, representado pelo denominador. Em número decimal, nós vamos representar 0,1, tá? Nós copiamos o nosso numerador, que é o número 1, contamos a quantidade de zeros do denominador, 0. Então, uma casa, completamos com a vírgula e o zero na parte inteira, porque não temos nenhum inteiro. Aqui neste outro exemplo, nós temos 4 partes pintadas, representadas no numerador, de um total de 10 que o nosso inteiro foi dividido, representado pelo denominador. Para transformar em número decimal, copiamos o numerador 4. Contamos a quantidade de zeros do denominador, 0, uma casa. Então, completamos com a vírgula e o zero na parte inteira. Neste outro exemplo, nós temos uma parte pintada de um total de 100 partes que o nosso inteiro foi dividido, 1/100. Para transformar em número decimal, copiamos a parte inteira, copiamos o numerador, que é o número 1, e contamos a quantidade de zeros do denominador, 2 zeros. Então, vamos contar 2 casas, sempre contando da direita para a esquerda, e aí colocaremos a vírgula e o zero na parte inteira, certo? Quando o nosso denominador é 10, nós lemos décimos. Quando o denominador é 100, lemos centésimos. E quando o denominador é 1000, lemos milésimos. Não esqueçam. Aqui no nosso exemplo, nós temos 3 décimos. Então, copiamos o número 3, 0, uma casa, vírgula. Uma casa depois da vírgula, lemos décimo. 3 centésimos. Copiamos o nosso numerador, contamos os zeros do denominador. 2 zeros, 2 casas, contando da direita para a esquerda. 1, 2, completamos com a vírgula. 2 casas depois da vírgula, lemos centésimos. 3 centésimos. Aqui nós temos 3 milésimos. Novamente, copiamos o nosso numerador 3, contamos a quantidade de zeros do denominador. 1, 2, 3 zeros. Então, vamos contar 1, 2, 3 casas da direita para a esquerda e colocamos a vírgula e o zero na parte inteira. Estes zeros aqui, pessoal, nós completamos para dar a quantidade de casas que nós queríamos, tá? Porque para representar milésimo, nós precisamos de 3 casas depois da vírgula, tá? Então, nós completamos com 0. Aqui nós temos mais alguns exemplos de transformações de fração decimal para números decimais. Então, aqui nós temos a fração 117 décimos. Como nós fizemos para transformar? Copiamos o numerador 117, contamos o zero do denominador. 0, uma casa. Então, da direita para a esquerda, contamos uma casa e acrescentamos a vírgula, tá? Então, ficou 11 inteiros e 7 décimos, certo? Aqui nós temos inteiros, porque essa fração é uma fração imprópria, vale mais que o inteiro, tá bom? 117 centésimos. Copiamos o 117 do nosso numerador, contamos a quantidade de zeros. 2 zeros, 2 casas da direita para a esquerda e colocamos a vírgula. Como nós vamos ler esse número decimal?
1 inteiro e 17 centésimos. 117 milésimos. Como que nós vamos representar? Copiamos 117. Contamos os zeros. 1, 2, 3 zeros no denominador. Então, nós precisamos ter 3 casas, da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, colocamos a vírgula e completamos com 0. Como nós lemos esse número decimal? 117 milésimos, certo? Então, não esqueçam, uma casa, décimo, 2 casas, centésimo, 3 casas, milésimos. O que está antes da vírgula é a parte inteira, o que está depois é a parte decimal, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!